Bom dia, aqui quem vos fala é o professor Odair. Vamos falar hoje sobre filosofia de Baruch de Spinoza, né? Na verdade, acho que a gente vai discutir a filosofia ou a liberdade e conhecimento em Baruch de Spinoza. Também abordaremos alguma coisa sobre a ética, né? Para começo de conversa, quem foi Baruch de Spinoza, né? No livro da filosofia, pontua que Baruch de Spinoza, ou Bento de Spinoza, nasceu em Amsterdã, na Holanda, em 1632, aos 23 anos, aos 23 anos foi excomungado pela sinagoga de judeus portugueses das cidades, que provavelmente queria se distanciar dos ensinamentos de Spinoza. Seu tratado teológico político sofreu ataques posteriores de teólogos cristãos e acabou banido em 1674. Era um destino comum à obra de filósofo francês René Descartes. O furor motivou Spinoza a adiar a publicação de sua maior obra, Ética, lançada postumamente. Spinoza era um homem modesto, é, cioso de moral, que recusou vários cargos bens remunerados, como de professor, para preservar a liberdade intelectual. Então veja bem que Spinoza ele escolhe essa questão da liberdade e é o que a gente vai abordar nessa questão da liberdade dentro do pensamento do Spinoza, né? Ele foi excomungado e morreu de tuberculose em 1677. Essa é a biografia do Spinoza. Eu recomendo que você leia, né, um pouco mais sobre ele no livro da filosofia, e a gente vai seguir nessa abordagem fazendo algumas perguntas. Por exemplo, quando a gente aborda dentro da filosofia o que é liberdade, né? E aí dentro desse pensamento, por exemplo, eu estou gravando essa aula porque eu não posso estar lá na escola ou debatendo com vocês, diante de vocês, essa questão. Por quê? Porque nós estamos num período em que temos um isolamento social. Mas eu pergunto, escolhemos fazer isso? Isso eu tenho liberdade para falar, não, mas eu quero dar a minha aula na escola ou eu quero discutir. Então, é essas abordagens que a gente vai fazer, né? O que eu quero apresentar nesta manhã, nesse pequeno áudio sobre o Spinoza, sobre a liberdade no conhecimento de Spinoza, é justamente essa relação entre ética, liberdade e conhecimento, tá? Então, algumas perguntas que se faz é o que é ser livre, né? E quando eu faço essa pergunta, nós temos que abordar as seguintes questões. Somos livres ao decidir fazer? Somos livres ao decidir alguma coisa? Fazemos a escolha, né? Tomamos decisões? E aí, quando nós pensamos dessa forma, nós notamos que temos consequências, tá? Ou a gente pode perguntar, será que deixamos aos outros as escolhas importantes? E aí, pensando um pouquinho com Kant lá na frente, nós devemos observar que não podemos fazer ou não fazemos o que os outros, não podemos deixar de fazer o que os outros não querem que façamos com você. Então, essa questão é bem importante. Quando a decisão envolve outras pessoas, tente conhecer suas opiniões e desejos, tá? Isso é fundamental. Mas dentro do Spinoza, a abordagem é a seguinte: liberdade é a responsabilidade exigida no exercício da nossa liberdade. E isso pode nos desencorajar de exercê-la. Por quê? A liberdade é liberdade para escolher, né? E aí mais um detalhe que a liberdade é a capacidade que está dentro de nós que nos permite escolher o melhor para nós e para os outros, né? Então, por exemplo, usando esse fato, né, de estar em casa, de ter que produzir um vídeo falando sobre as situações, eu tenho a liberdade de produzir isso. Por quê? Porque eu estou em isolamento social, porque para beneficiar ou para não propagar um vírus que está por aí. Então, por isso nós estamos trabalhando. Então, essa liberdade, ela
ela faz isso. E nós estamos abordando dentro do Baruch de Spinoza, né? E aí, uma pergunta final, é claro que tem muitas coisas que você vai ter que ler, você vai ter que pesquisar, você vai ter que vir em outros lugares para abordar essa questão e ler no seu conteúdo da apostila. É a pergunta: você tem liberdade ou privilégios? Tá? Então, assim, isso é interessante. Outra abordagem que eu quero deixar sobre o Spinoza é a questão do Deus, né? De Deus. Nós sabemos que Spinoza ele fez uma crítica à igreja na época, ou ao pensamento da igreja na época, e o Deus dele era um Deus diferente, né? E aí ele faz muito essa abordagem, né? Durante toda a vida e mesmo após a morte, Spinoza foi acusado de ateísmo, né? Isso era uma acusação falsa porque eles não entendiam literalmente o que Spinoza estava falando sobre Deus, né? E o Deus de Spinoza, ele não exige oração, e ao contrário do temperamental divindade das religiões monoteístas, não ama nem odeia ninguém, assim como não amamos nem odiamos individualmente as células de nosso corpo, né? Isso é interessante justamente dentro desse contexto em que estamos, tá? Então, assim, isso é um pequeno comentário sobre o Baruch de Spinoza, sobre a liberdade, conhecimento em Baruch de Spinoza. Eu recomendo que você possa pesquisar um pouco mais e ler um pouco mais sobre isso, tá? Obrigado pela atenção, faça os seus exercícios, cumpra com a sua responsabilidade, tá? Isso é liberdade de escolha, ok? Muito obrigado.